Sabe quando a gente se depara com um processo que tem várias e várias etapas no desenvolvimento de software? Pois é. Hoje vamos conversar sobre uma das ferramentas mais elegantes para lidar com essa complexidade, o padrão pipeline do Laravel. Todo mundo que desenvolve já passou por isso, né? Um fluxo de trabalho que precisa passar por um monte de validações, transformações ou verificações. Muitas vezes o resultado é aquele código que parece um novelo de lã, cheio de if dentro de if, sabe? Difícil de ler, mais difícil ainda de testar e de dar manutenção. É a receita clássica para a dívida técnica e para aquelas dores de cabeça no futuro. Mas, e se existisse uma maneira bem mais limpa e organizada de fazer isso? Olha, a melhor forma de entender o padrão pipeline é pensar nele como uma linha de montagem, igualzinha de uma fábrica. Só que em vez de carros, o que a gente está montando aqui são dados. É exatamente isso, um fluxo onde os dados entram por um lado e vão passando, em sequência, por várias estações de trabalho. Cada uma dessas estações faz uma tarefa bem específica, até que o produto final saia lá do outro lado. Simples, previsível e, como a gente vai ver, extremamente poderoso. E a beleza desse processo está na simplicidade. Os dados fluem numa única direção, da entrada para a saída. Não tem desvio, não tem complexidade escondida, cada estágio recebe o resultado do anterior, faz o seu trabalho e passa a bola para frente. Tudo de forma bem limpa. Agora, vamos dar uma de mecânico e desmontar essa linha de montagem para a gente entender as peças principais. Afinal, o que é que faz essa mágica toda acontecer? Bom, primeiro, a gente tem o cérebro da operação, a classe pipeline. Pensa nela como se fosse o gerente da fábrica. É ela que diz, ok, dados primeiro para a estação A, depois para B, e assim por diante. Ela que orquestra o processo todo. Em seguida, vem os pipes ou estágios. Essas são as nossas estações de trabalho. Cada pipe é uma classe com uma única responsabilidade. Uma valida um e-mail, outra calcula um imposto, outra redimensiona uma imagem. Uma tarefa, um pipe. Bem simples e focado. E claro, a gente tem o item que está sendo processado na esteira. Esse é o nosso objeto de dados, que vai viajando de estação em estação, sendo modificado, validado ou enriquecido ao longo do caminho. Beleza, tudo isso parece ótimo na teoria, né? Mas onde é que esse padrão realmente brilha? Vamos ver alguns exemplos bem práticos de como os pipelines são usados para resolver problemas do dia a dia. Um exemplo clássico é a validação de dados de um usuário. Em vez daquele método gigante com dezenas de ifs, cada regra de validação vira um pipe independente. Verificar formato, checar se é único, limpar as entradas, tudo separado. O código fica limpo, reutilizável e muito mais fácil de testar. Isso significa que um novo integrante da equipe pode entender o fluxo de validação em minutos, não em horas. Ou então, pensa no sistema de busca com múltiplos filtros. Cada critério, por data, por categoria, por preço, vira um pipe. O mais interessante aqui é a flexibilidade. Adicionar ou remover filtros se torna uma tarefa muito simples, sem quebrar a lógica principal. E num fluxo de e-commerce, o pipeline mostra toda a sua força. Validar o estoque, calcular frete e impostos, processar o pagamento, enviar notificações. Cada uma dessas ações críticas pode ser um estágio isolado e robusto no pipeline de processamento do pedido. Então, chegamos ao ponto crucial. Por que se dar ao trabalho de estruturar o código dessa forma? A resposta está nos enormes benefícios para a arquitetura do software. O padrão pipeline quase que força uma separação clara de responsabilidades, o que leva naturalmente a um código mais limpo. Os pipes podem ser reutilizados em diferentes fluxos e testar cada pequena parte isoladamente se torna trivial, aumentando a confiança no sistema como um todo. É uma estratégia direta para reduzir a dívida técnica antes mesmo que ela apareça. Certo, mas o pipeline é sempre a melhor ferramenta? Não necessariamente. É muito importante saber quando usá-lo e quando uma alternativa, como jobs em fila, por exemplo, é mais adequada. A regra geral é o tempo de resposta. A pergunta a se fazer é: o resultado é necessário agora, imediatamente? Se a resposta for sim e as operações forem rápidas, um pipeline é perfeito. Agora, se a tarefa for demorada, tipo processar um vídeo ou enviar 1 milhão de e-mails, aí um job em fila rodando em segundo plano é a escolha certa. E para fechar, algumas dicas de ouro para implementações eficazes. O princípio mais importante é manter cada pipe focado em uma única responsabilidade. Além disso, é fundamental pensar no tratamento de erros, usar a injeção de dependência para facilitar os testes e, claro, documentar o fluxo para que todo o time consiga entendê-lo. No final das contas, é isso que o padrão pipeline do Laravel oferece.
é uma ferramenta poderosa para pegar um processo que poderia ser caótico e confuso e transformá-lo em algo estruturado, fácil de manter e, acima de tudo, elegante. Fica a reflexão. Será que os projetos mais complexos não poderiam se beneficiar dessa abordagem?